Vamos continuar o conteúdo sobre transporte orientado por conexão, especificamente sobre o protocolo TCP. Vamos falar primeiro da estrutura do segmento TCP. Acabei passando aqui. Ok, vamos começar falando sobre a estrutura do TCP. O TCP ele é um protocolo de camada de transporte, ele fica acima do IP. O IP ele entrega pacotes usando o modelo de melhor esforço, e o TCP ele adiciona um mecanismo para garantir que os dados vão chegar corretamente. A gente tem alguns pontos sobre o TCP, que é os dados full duplex, né? que é o do TCP, que são dados bidirecionais que fluem na mesma conexão. O que significa? Isso significa que uma conexão TCP ela permite a comunicação com dois sentidos ao mesmo tempo. Como assim, por exemplo, um computador A e um computador B. A conexão TCP permite que o computador A envie dados para o computador B e o computador B envie dados para o computador A. Então, a gente tem como exemplos isso também com chamadas de vídeo, navegação web e troca de mensagens seria um exemplo válido para o full duplex. A gente tem também o MSS, que é o nosso máximo segment size, que o TCP ele divide os dados da aplicação em segmentos. Vamos pensar assim, a aplicação ela pode enviar uma mensagem grande, por exemplo, um arquivo de 10 megabytes, né? Grande, mas vamos colocar como exemplo. O TCP quebra esse arquivo em partes, então ele vai dividir esse arquivo em segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. O MSS ele define também o máximo de dados de cada segmento do TCP. E também a gente tem que ele é orientado à conexão. Ele ser orientado à conexão significa que antes de enviar os dados, os dispositivos precisam estabelecer uma conexão. Isso acontece através do Three-Way Handshake. Como funciona? O cliente envia o sim para o servidor e o servidor responde o sim mais o EC e o cliente responde o EC. A conexão ela permite que ambos mantenham informações como número de sequência, estado da comunicação e controle de fluxo. Também temos que ele tem o fluxo controlado. Então, o que isso significa? Que o remetente não sobrecarrega o destinatário. O TCP ele possui um controle de fluxo e o problema é que o remetente ele pode ser muito rápido. Um exemplo, um servidor ele envia, o receptor ele possui assim, um buffer muito limitado. Então o TCP informa quando o espaço ainda possui para receber dados e esse mecanismo usa a janela para recepção. Porque o tempo esse fluxo controlado serve porque o servidor ele envia muito mais rápido do que o cliente processa, né? Que a capacidade do cliente é menor do que a capacidade do servidor. E também temos que ele é ponto a ponto, que um remetente e um destinatário. Então o TCP ele sempre trabalha com dois pontos. Ele tem um remetente e um destinatário. Por exemplo, uma aplicação A para uma aplicação B. Ele sempre vai ser o remetente, outro o destinatário, e ele vai estabelecer uma conexão entre eles. A gente tem como servidor web, servidor SSH. Então não existe uma conexão TCP diretamente com vários destinos ao mesmo tempo. Geralmente a gente tem um destino fixo. E a gente tem outro fator também que é o cadeia de bytes confiável e em ordem. A cadeia de bytes, essa é uma característica mais importante, porque o TCP ele garante que nenhum dado é perdido
os dados são entregues na ordem correta, os dados duplicados são eliminados. Então vamos pensar assim, é, os, a gente envia, por exemplo, dados como ABCD, mas que em segundos chegue em CADB. O TCP reorganiza e ABCD. Então então antes de entregar para a aplicação, como funciona isso? Essa cadeia de bytes confiável em ordem. Então a gente está pensando assim, um cliente, vamos colocar assim, uma aplicação A está se comunicando com a aplicação B. Então a aplicação A ela manda como exemplo um ABCD, só que os segmentos, como é segmentado, os segmentos chegam de formas diferentes, eles não chegam na ordem correta. Eles chegam, por exemplo, como um ACADB. E o TCP ele reorganiza para ABCD antes de entregar para a aplicação. Outro fator que a gente também tem, que é o paralelismo, que o TCP ele não utiliza o modelo antigo de enviar um pacote e esperar. O paralelismo, como a gente viu anteriormente, ele não espera, ele não envia um pacote e espera. Ele envia em janelas, como eu mostrei até no exemplo em vídeo de janelas de dados. Ele envia em janela com dados. Então, vários segmentos podem estar em trânsito e isso, por fato de ele usar uma janela de dados, isso aumenta a velocidade da comunicação. Outro fator também do TCP é buffers de envio e recepção. O TCP ele utiliza áreas da memória temporárias. Então, ele guarda dados antes de ser enviados. Por exemplo, a aplicação envia, ele armazena num buffer do TCP e assim ele vai para a rede. Então, esse buffer de recepção ele guarda os dados antes da aplicação ler. Esses são os princípios do TCP, os princípios iniciais do TCP. A gente também tem a estrutura do TCP. Como é formado assim, o segmento TCP? A estrutura de um pacote usado pelo TCP. Como funciona a formata, né? A estrutura do TCP para ele transportar os dados entre as aplicações. Um TCP ele possui duas partes principais, que é o cabeçalho, que é o cabeçalho do TCP, e os dados da aplicação. Então, o cabeçalho ele vai conter informações necessárias para que o TCP ele consiga entregar os dados de forma confiável. Então, o que ele vai ter ali no cabeçalho? No início do cabeçalho, a gente vai ter ali a porta de origem e a porta de destinos. As portas indicam as aplicações que estão se comunicando. Por exemplo, o computador A ele está rodando em uma determinada porta, sei lá, uma porta 5000, e o servidor web está ali rodando na porta 80, que é o HTTP. Então o IP identifica o computador, mas a porta identifica o processo da aplicação. Então o IP ele vai identificar qual que é a máquina que ele está tentando se comunicar. E a porta ele identifica qual o programa, se vai ser um programa de SSH, um programa de TCP, um programa de HTTP, HTTPS e diversos outros tipos de comunicação. Então a gente também tem o número de sequência. O número de sequência, esse é um dos campos mais importantes do TCP, porque ele identifica a posição dos dados dentro do fluxo de bytes. Então, a aplicação ela envia, por exemplo, vamos voltar, por exemplo, do alfabeto, né? Ele envia A, B, C, D e assim por diante. E o TCP ele vai dividir o segmento 1. O segmento 1 vai receber, por exemplo, o ABC, o segmento 2 vai receber o D e F, segmento 3 o G, H e J. Então, ele vai dividir em segmentos e aqui vai ser o identificador, se ele é o segmento 1, se esse aqui é o segmento 2, é o segmento 3. Então, cada segmento ele recebe uma posição. Então, quando chegar no receptor, quando o receptor, esses dados chegarem no receptor, o receptor ele reorganiza
os segmentos, e assim ele pode detectar se houve erros, se houve perda de pacotes ali por meio do... E também ele pode eliminar duplicações, se mais de um segmento com o mesmo número chegou no destino, então ele pode eliminar ali duplicações. A gente também tem o número de confirmações, que é o campo ACK. A gente vai ter o número de confirmações. E também o campo ACK ele vai informar ao remetente quais dados já foram recebidos. Por exemplo, o cliente ele recebe bytes de 0 a 999, então ele envia um ACK de 1000. Então, o que ele está falando quando ele receber esses bytes de 0 até 999? Então, recebi tudo aqui, tudo, até os bytes 999. Agora eu espero o byte 1000. Então, por exemplo, ele recebeu o byte 1, ele respondeu ok. Recebeu o byte 2, beleza. Aí até o byte 999. Então agora eu espero o byte 1000. Isso permite que haja uma confiabilidade no TCP, para que a gente não tenha ali uma perda de pacotes. Outra também é a janela de recepção. A janela de recepção ela representa o número disponível no buffer do receptor. Então a gente tem o receptor, o buffer, e o buffer ele vai informar quanto ele ainda tem de espaço para receber. Ele vai informar o remetente. Por exemplo, eu tenho 6.000 bytes que ainda que eu consigo receber. Então o remetente ele controla a quantidade de dados enviados para não sobrecarregar o destino. Isso a gente vê como controle de fluxo. Ele serve para controle de fluxo para que a gente não envie mais dados do que ele aguenta receber nesse buffer, para não lotar o buffer do receptor. A gente também tem as flags, que é os bits de controle, que o cabeçalho ele possui bits especiais, que a gente chama de flag, né? E os principais flags são o SYN. Cadê? Não estou achando a flag aqui. Ui, não. Enfim, que é o SYN, que é utilizado para iniciar uma conexão. Então, o cliente ele tenta iniciar uma conexão, então ele envia esse sim para o servidor para iniciar a conexão. E a gente tem também o índice de confirmação, né, que é o ACK, que indica que ele recebeu essa confirmação, então recebeu seus dados corretamente. Tem o fim, que indica o encerramento da conexão, então não tem mais dados para enviar. E também tem o RST, que é usado para resetar uma conexão. A gente também tem o checksum. Para que serve o checksum? O checksum serve para detectar erros. Então o TCP ele calcula um valor baseado no conteúdo. Então, quando ele chegar no destino, esse valor vai ser calculado novamente. E ele vai comparar se houve alterações do remetente até o destino para verificar se o segmento está completo, se o checksum bateu. Se não bateu, o segmento está corrompido. Essa parte a gente viu toda ali na parte de ali na parte de transporte, na parte de comunicação, né, a gente viu essa parte. Voltando, a gente parou nas flags, o checksum, ok. Os dados da aplicação também. Então, depois do cabeçalho, depois que o cabeçalho está aqui completo, a gente vem os dados reais, né? Que pode ser uma página web ou qualquer outro tipo de arquivo. Então, a gente tem um cabeçalho e depois a gente vai ter os dados gerais. Então, como funciona assim uma visão geral assim do TCP? Então, a gente vai ter a porta de origem, a porta de destino, o número de sequência, o número de confirmação, as flags, a janela de recepção, o checksum e os dados da aplicação. Sequência e ACKs do TCP.
Então, o que busca explicar aqui? A gente tenta explicar como o TCP consegue garantir que os dados sejam entregues sem perdas, sem duplicação e na ordem correta. Então, a gente vai ter os dois campos fundamentais para que isso ocorra, que é o número de sequência e o número de confirmação, que é o sequence number e o ACK number. Então, o TCP ele trabalha com uma sequência de bytes. Então, o TCP ele não numera segmentos, ele numera bytes. Por exemplo, a aplicação envia uma sequência de dados. Vamos voltar aqui, por exemplo, do alfabeto novamente, A, B, C, D e assim por diante. Então, o TCP ele transforma esse fluxo que a gente colocou como letras, ele vai transformar em bytes. Então, o A, 1 byte, 2 byte 2 e assim por diante. Então, cada segmento ele informa qual byte está sendo transportado. E o número de sequência, que é o sequence number, o número de sequência ele indica a posição do primeiro byte de dados daquele segmento. Por exemplo, a aplicação envia o. Novamente, ele não colocou como alfabeto, então ele vai dividir em segmentos e é o número de sequência que vai determinar e vai determinar a sequência desses segmentos. E a gente também tem o EC, né? O EC ele informa qual é o próximo byte que eu espero receber, que o receptor, o, o, o remetente espera receber. Então o receptor ele recebeu, por exemplo, ele recebeu 100 até 104 bytes, ele recebeu esse intervalo de bytes, de arquivos. Então ele responde ACK igual a 105. Então eu recebi tudo até o byte 104, agora aguardo o byte 105. Isso para a gente ter um controle de não perda de pacotes. Então ele está informando que ele recebeu todos os bytes que era para receber, de 100 a 104, e está esperando o próximo byte. Como a conexão ainda não foi interrompida, ele está esperando o próximo byte. Então como é que funciona assim um exemplo assim, da comunicação TCP/IP? Então o cliente ele envia dados de ele envia dados, aqui está no exemplo como um aqui de 79 e aqui os dados. E ele definiu aqui o SEC como 100. Então o servidor ele vai receber esses bytes e ele responde o ACK. Como ele recebeu 79, o ACK dele 43. Ele recebeu aqui o sequência 43, então ele manda ali o ACK de 42, ele manda um ACK ali de 43. Para dizer que o próximo byte esperado é o de sequência 43. Então, voltando aqui, por exemplo, que talvez não tenha ficado bem explicado, mas aqui no sequencial ele mandou um sequencial ali pro outro servidor, um sequencial de 42. Então ele reconhece os dados, reconhece o recebimento e ele manda aqui um ACK de 43, indicando que o próximo byte para ele receber é o byte 43, que ele recebeu os bytes corretamente e o próximo byte é o 43. E se um segmento ali foi perdido, então o cliente ele envia um segmento e o segmento 1 e o segmento 2, mas o segmento 1 se perde. Então o cliente ele envia ali um dados, não chega no servidor e depois ele tenta enviar de novo outro tipo de dados, dando continuidade aos dados. Então o servidor ele recebeu os dados fora de ordem, então ele responde sim, é que sempre, por exemplo, vamos usar aqui outro exemplo. Então aqui a gente enviou um dado, respondeu, a gente mandou aqui novamente. Isso aqui, eu vou usar outro exemplo, porque esse aqui tá muito pequeno. Então vamos colocar assim que ele mandou uma sequência de dados ali com sec 100. Então ele mandou ali um sec 100 para ficar mais fácil de entender. E esse sec 100 não chegou. E depois ele mandou um sec 103. Ele, como a gente tem a janela de dados, ele também mandou um sec 103. Então o servidor ele recebeu os dados fora da ordem ali. E ele vai responder com EC 100 para dizer que ele não recebeu
o 100 para ver se para dizer que assim que ainda estou esperando o byte 100 e o remetente percebe que falta um segmento e ele vai retransmitir. E a gente também tem outro conceito que é o ACK acumulativo. O ACK acumulativo significa que o ACK confirma todos os bytes anteriores. E exemplo assim, recebi os bytes de 1 até 500, me envia os bytes agora, o byte agora é 501. Então ele não precisa confirmar cada byte individualmente, ele só o próximo byte que ele quer receber. Então a confiabilidade. Então os dados eles chegam fora de ordem e o TCP ele organiza por número de sequência. Se os dados foram perdidos, o REC indica o que falta, e se os pacotes foram duplicados, a sequência indica a repetição. Então a gente tem assim a repetição e necessidade de retransmissão caso o REC não seja recebido. Então a gente pensa assim como vamos colocar em um exemplo também mais simples de entender, como uma página de livro, assim, cada página tem um número, página 1, página 2, página 3. Então o receptor ele vai responder: recebi até a página 3, envia a página 4. Então o TCP ele, o que seria a página? Seria o byte, o número da página seria o número de sequência e a confirmação seria o EC. Tempo de ida e volta, timeout, TCP. Isso a gente busca explicar aqui como o TCP ele decide quanto tempo esperar para uma confirmação ACK. Então ele recebeu ali quanto tempo ele vai esperar para receber essa confirmação ACK. E antes de considerar que o segmento foi perdido e fazer uma retransmissão. Então o TCP ele precisa de um temporizador porque a rede pode apresentar um atraso variável, congestionamento e perda de pacotes. Então o desafio é escolher um tempo de espera adequado. Por isso a gente tem o RTT, que seria o Round Trip Time, que é o tempo de ida e volta. O RTT é o tempo necessário para um segmento ir até o destino e o ACK retornar. Por exemplo, o cliente mandou um segmento TCP, o servidor recebeu e medir esse tempo de volta. O RTT, por exemplo, o cliente enviou um segmento TCP e o servidor respondeu com EC. Então o que seria o RTT? O RTT é o tempo de ida desse segmento e o tempo de resposta do EC. Então o pacote ele leva ali, vamos colocar um exemplo de 50 milissegundos para chegar. Então o ACK leva mais 50 milissegundos para voltar. Então o RTT ali seria de 100. Então por que o TCP ele precisa medir o RTT? Porque a internet ela não possui um atraso fixo. Por exemplo, em um momento o RTT ele pode estar em 40 milissegundos ou depois ele pode estar em 150 milissegundos. Isso porque a gente tem a rede, a gente pode ter congestionamento, a gente pode ter uma mudança de rotas dentro da rede, a quantidade de tráfego pode estar muito grande, pode estar atrasando essa conexão. Então é por isso que o TCP ele mede continuamente o RTT para ver esse tempo de ida e volta. Então, como assim? Como o TCP ele calcula esse RTT? O TCP ele mede o sample RTT, que é uma medição individual. Por exemplo, a gente tem um segmento que marca o horário quando recebe o ACK. O TCP ele envia um segmento, marca o horário e quando recebe o ACK ele calcula o tempo atual menos o tempo de envio. Então, assim, ele vai ter o RTT. Um RTT estimado, a gente teria ali em vez de usar o cálculo RTT, um RTT estimado, a gente teria como o RTT ele varia, então o TCP ele não usa apenas esse tipo de medição, ele também mantém uma média chamada de Estimate RTT. A ideia é suavizar variações. Por exemplo, a gente pode ter um RTT que foi medido a primeira vez de 80 milissegundos, depois foi medido a segunda vez por 100 milissegundos, por 120 milissegundos, um RTT3, e assim sucessivamente. Então o TCP ele cria uma estimativa, ele pega uma média ali para medir
uma estimativa do RTT. E como seria assim um timeout do TCP? Quanto tempo vou esperar pelo WAC antes de retransmitir? Então o tempo de espera no WAC deve ser maior do que o timeout que ele foi calculado, sendo timeout médio ou timeout medido. Então o TCP ele considera que o segmento foi perdido. Então ele retransmite o segmento. Então quando ele vê que o tempo de esperando a resposta do servidor, o tempo esperando a confirmação do ACK não chegou, é maior do que o timeout calculado, então ele vai retransmitir esses dados. O problema de escolher o timeout é que o timeout ele não pode ser muito pequeno. Por exemplo, se um RTT normal é de 100 milissegundos, o timeout de 50 milissegundos, então o TCP ele retransmite mesmo quando o pacote ainda está chegando. Isso vai gerar um tráfego desnecessário em congestionamento. Por exemplo, o RTT está medindo em 100 e o timeout em 50. Então, quando bater esse 50, ele manda o dado novamente, sendo que o dado nem chegou lá no servidor ainda. Então, isso gera um problema. E também, além do timeout muito pequeno, a gente tem um timeout muito grande. Por exemplo, a gente tem um RTT de 100 milissegundos e um timeout de 10 segundos. Então, se o pacote for perdido, o TCP ele vai demorar muito tempo, imagine 10 segundos. A gente mediu o RTT está medindo 100 milissegundos. A gente usou um timeout de 10 segundos. Então, só depois desses 10 segundos que a gente vai reenviar, e isso vai causar uma demora muito grande. Então, como escolher assim o TCP? Como o TCP ele escolhe o timeout? O TCP ele define que o timeout tem que ser maior que a estimativa do RTT, que é a média dos RTT. Então, ele aciona uma mensagem de segurança baseada na variação do RTT. A ideia é que o timeout seja o RTT estimado mais uma margem de erro ali, para ele evitar retransmissões prematuras. Então, como ficaria o fluxo? O cliente envia um segmento, o servidor, o cliente envia um segmento, já inicia o timer. Ele espera o ACK e cancela o timer para a gente medir o RTT. Se o ACK de confirmação não chegar, então o cliente envia o segmento, inicia o timer, deu timeout, ele passou do tempo de resposta, não recebeu o dado do jack. Então ele vai lá e vai retransmitir os dados. Opa, acho que eu voltei. A gente vai ter aqui agora o controle de fluxo. Só um segundinho para me organizar aqui o slide novamente. A gente tem aqui, só um segundinho. Cenário de jack perdido. Ok, transferência confiável de dados. Vamos agora para a parte de transferência. Como eu estava olhando aqui, não prestei muita atenção no slide que acabei passando. Voltando o slide em vez de passar ele. Talvez que até um pouco. Espero que eu tenha dado para entender bem o que eu falei aqui. Ok, então aqui a gente busca entender como o TCP, aqui no Transferência Confiável de Dados TCP. A gente falou em transferência de dados confiável no vídeo anterior, e aqui é só para entender como funciona um pouco mais o TCP, mas é bastante parecido. A gente tem alguns protocolos que são iguais e dá para entender bem. Então o TCP ele combina os mecanismos que a gente viu anteriormente, que a gente tem uma comunicação confiável, mesmo quando a rede ela apresenta perdas e atrasos. A ideia principal é que o TCP ele transforme uma rede não confiável, uma rede IP,
em um canal confiável para aplicação. Então, o TCP ele utiliza o mecanismo RDP. Como funciona esse mecanismo? O TCP ele aplica conceitos semelhantes que a gente viu no protocolo RDP anteriormente. Então, a gente vai ter número de sequência, X de confirmação, retransmissão por timeout, detecção de erros através de checksum. Esse mecanismo ele permite que os dados sejam entregues corretamente. A gente também vai ter o número de sequência, que o TCP identifica os dados usados no número de sequência. O TCP não numera segmentos, ele numera os bytes retransmitidos, como a gente já viu anteriormente. A gente também vai ter o ACK acumulativo, que também já foi falado, que o ACK responde o próximo byte que ele vai querer receber, a retransmissão por timeout, que foi o último que eu expliquei, né? Que eu enviei segmento, iniciei o time, espero o ACK. Então, se o ACK chegar, o timer é cancelado. Se não chegar, ele vai retransmitir o segmento. Então, a gente também tem o do ACK duplicado, né? Que o TCP utiliza ACKs duplicados como identificação de perda. Por exemplo, o receptor ele recebe o segmento 1 e 3, mas está faltando ali o segmento 2. Então ele vai enviar repetidamente como ele perdeu um segmento, perdeu um byte, ele vai ficar mandando, né? ACK esperando o segmento 2. Então o remetente recebe. Ele vai perceber que provavelmente o segmento 2 ele foi perdido. E isso permite que uma retransmissão mais rápida e sem esperar ali o timeout. Então esse mecanismo é chamado de retransmissão rápida. Só isso, que ele enviou o segmento 1, enviou o segmento 3, está faltando o segmento 2, então o ACK já responde esperando o segmento 2 e ele pode pular essa parte do timeout para ter uma velocidade maior. Então o TCP ele é uma cadeia de bytes confiável, então uma característica importante é que a aplicação ela não recebe segmentos separados, ela recebe um fluxo contínuo de dados. Por exemplo, a aplicação ela vai enviar um ABCDE e o TCP ela vai entregar então, ABCDE na ordem correta, mesmo que internamente ele tenha dividido em alguns segmentos, dividido em ABC, D e F. Então o TCP ele é uma cadeia de bytes confiável por causa disso. Ele vai, mesmo que ele não receba em ordem, ele vai entregar em ordem. A gente tem alguns cenários de retransmissão de dados. O cenário 1, onde o ACK é perdido e o segmento ele chega corretamente ao destino, mas o ACK perdido no caminho. Então, na resposta do destinatário, a gente perdeu o ACK. O problema é que o remetente ele não sabe que o destino recebeu o arquivo, então ele espera até o temporizador acabar, até o timeout bater, para ele retransmitir o segmento. Então ele vai lá, espera o timeout finalizar e retransmite o segmento que ele já enviou. Por exemplo, a gente está usando aqui o sequenciador 92, ele tentou responder com EC100, mas esse EC foi perdido. Então bateu o timeout e ele mandou novamente o sequenciador 92 e os dados. Só que aqui ele respondeu com EC100. Então o destinatário ele recebe novamente, percebe que a duplicação através do número de sequência e descarta os dados repetidos, depois envia novamente. Então ele vai ver quais os dados que está sendo repetido e ele vai e manda o ACK que ele quer receber, por exemplo, o ACK 100. O segundo exemplo é do segmento perdido, que o problema acontece com o próprio dado. Então o remetente envia uns dados, um sequenciador de dados, que a gente está usando um sequenciador 92, envia os dados, só que a gente perdeu esses dados. Onde foi que ele perdeu aqui? Ok. Então o segundo segmento ele não chega, o receptor ele recebeu apenas até o byte 99. Ele não recebeu esse byte, esse 100. Então ele envia o EC100 para dizer que ele recebeu até o byte 99 e está esperando o byte 100. Então o remetente ele espera, mas como o ACK
esperado não chega, então ele retransmite o dado, retransmite o segmento perdido. A gente tem aqui do EC duplicado, cumulativo, enfim. Então o TCP ele possui uma otimização para não precisar esperar sempre o timeout, porque imagine se o remetente envia uma sequência de dados, que a gente está usando um sequenciador 92 até o 100 com 8 bytes e 20 bytes posteriormente. Então o segmento ali, a gente perde um segmento, então o receptor ele percebe que os segmentos seguintes, ele recebe os segmentos, mas ele percebe que falta um pedaço, então ele envia vários ACKs iguais. Por exemplo, aqui ele recebeu o 120, ok, e mandou, ou o sequenciador 100, ok, mas ele não recebeu os, em seguida ele não recebeu o ACK100. Vamos melhorar esse exemplo, que talvez esteja um pouco difícil de entender. A gente vai ter ali uma sequência, vamos usar assim uma sequência de 100, 120, 140, 160. Então, o sequenciador 100 foi enviado, foi recebido, e o 120 se perdeu. A gente teve uma perda ali nos dados do sequenciador 120. Mas só que o sequenciador 140 foi enviado e o sequenciador 160 também foi enviado. Então a gente tem ali que o sequenciador 120 foi perdido. Então o receptor ele vai receber os dados do sequenciador 140, do sequenciador 160, mas ele vai perceber que está faltando um pedaço, está faltando o sequenciador 120. Então ele vai enviar vários ACKs iguais, por exemplo, ACK 120, ACK 120, ACK 120. Essas são chamadas de ACKs duplicados. É quando o remetente ele recebe vários ACKs repetidos e ele vai entender que o segmento 120 provavelmente foi perdido. Então ele vai lá e reenvia o sequenciador 120 sem esperar o timeout. Por que o TCP precisa desse mecanismo? Porque a rede IP ela não garante essa entrega em ordem e sem ausência de duplicação. Ele sempre está voltando por algum motivo. Ah não, tá certo. A gente vai falar agora sobre controle de fluxo. Vamos voltar só para a gente explicar um probleminha do timeout. A gente falou tanto do timeout aqui, só para explicar um probleminha aqui do timeout. Deixa eu ver aqui. Ok. O TCP ele recebe vários ACKs repetidos indicando que o mesmo segmento está faltando, então ele assume que houve uma perda de retransmissão e ele retransmite imediatamente. O problema do timeout é que o remetente envia o segmento 1, mas ele perde o segmento 2 e ele espera um timeout, o tempo passa e retransmite o segmento 2 novamente depois do timeout. O problema é que o timeout ele pode demorar, então a rede fica esperando ali sem necessidade até que esse timeout seja finalizado. Então a gente tem uma redução do desempenho da conexão. Então a solução ali seria o ACK duplicado que a gente falou, né? Que a gente deu sequência. Então, só explicando um pouquinho porque a gente usa esse receptor duplicado, né? Esse ACK duplicado, por causa do problema do timeout. Então, um controle de fluxo ali do TCP. O TCP ele controla a quantidade de dados enviados para o receptor não tenha um buffer de memória cheia. Esse mecanismo a gente conhece como flow control, que é o controle de fluxo. Então a gente imagina assim, um servidor ele consegue enviar dados muito rápido, mas o computador do cliente ele consegue processar dados
mais lentamente. Então, se o remetente continua enviando, o buffer do receptor enche e os novos dados podem ser descartados. Então, ocorre uma perda de informação. Então, o TCP ele precisa controlar a velocidade. Então, no buffer de recepção, cada conexão TCP ela possui um espaço de memória no receptor, chamado o receiver buffer, que ele armazena os dados que chegarem pela rede, e mas eles não foram entregues para a aplicação ainda. Então, o receptor ele vai pegar esses dados e vai ficar aguardando a aplicação. Então, a rede, vamos dizer que a rede entrega um A, B, C e tal, um alfabeto, mas a aplicação ainda está lendo A, B, então o buffer tem ali disponível D, E e F, por exemplo. Só voltando aqui, que eu fiquei um pouco perdido nos slides, mas tudo bem. Voltando aqui, então, um servidor ele consegue enviar dados muito rápido e o computador do cliente ele consegue processar dados muito lentamente. Então, o buffer do receptor ele enche e novos dados eles vão ser descartados depois do buffer cheio. Os novos dados adjacentes eles vão ser descartados. Então, a gente vai ter ali uma perda de informação. Então, o TCP ele precisa controlar a velocidade para que a gente não tenha esse estouro de buffer. Então, cada conexão TCP ela possui um espaço de memória no receptor, que a gente vai chamar de buffer de recepção, que ele armazena os dados que chegaram pela rede, mas eles não vão ser entregues à aplicação. Por exemplo, a rede entrega um determinado dado, mas a aplicação recebe, ainda está lendo um dado menor. Então, o buffer vai ficar armazenando esses outros dados. Então, a janela de recepção. O TCP ele utiliza um campo, que é o Receive Window, que é o RWND, que é o Receive Window, que ele informa ao remetente, tem um espaço disponível no meu buffer. Então, o buffer do receptor, ele vai informar ali, por exemplo, que tem 6.000 bytes disponível. Então, o receptor vai enviar um RWND informando que esses 6.000 bytes disponíveis. Então, o que isso vai significar para o remetente? Isso vai significar para o remetente que ele pode enviar até 6.000 bytes sem que fique sobrecarregado. Como funciona na prática ali? Então, o receptor ele possui espaço, então os clientes vai enviar dados ao servidor, o servidor vai responder com A, que vai responder quanto ele tem disponível nesse buffer. Ele vai responder, por exemplo, os 6.000 bytes que ele tem disponível nesse projeto. Então, o remetente ele vai entender que ele tem memória disponível ainda, então ele vai continuar enviando dados. Quando o buffer está cheio e o receptor ele informa ali que ele tem zero de espaço disponível no seu buffer, isso significa que é para cortar a conexão e para parar de enviar dados por um período temporário ali. Então o remetente ele respeita a janela, então o TCP ele mantém uma quantidade limitada de dados. Por exemplo, se ele informou ali que ele tem 4.000 bytes disponíveis e o remetente pode enviar ali o segmento 1, segmento 2, segmento 3 até atingir esse limite. Depois ele precisa esperar que o receptor libere espaço novamente, depois que ele vai fornecer, vai esvaziando esse buffer, mandando para a aplicação e esvaziando esse buffer. Aí sim, depois que o receptor liberou espaço, o remetente pode voltar a enviar dados. Então, quando o receptor libera o espaço, o receptor já envia o receptor já envia um novo ACK e o remetente pode voltar a transmitir.
falando um pouco sobre o gerenciamento de conexão. Então o TCP ele cria, mantém e encerra uma conexão entre duas aplicações. Como a gente falou, ele é orientado à conexão. Então, diferente do UDP, o TCP ele é um protocolo orientado à conexão, então antes de enviar os dados, ele precisa estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor. Então, o gerenciamento da conexão ele possui três etapas principais ali, que é o estabelecimento da conexão, a transmissão dos dados e o encerramento da conexão. Então, o estabelecimento da conexão, como funciona? Antes de trocar dados, o TCP ele realiza o chamado, né, que é o handshake de 3 vias. Ele utiliza um segmento SYN, e depois ele utiliza um segmento SYN mais o ACK, e depois o ACK. Então, como é que vai funcionar na etapa 1? O cliente envia um SYN, que ele inicia a conexão com o servidor, então ele envia um SYN para o servidor. Ele envia um SYN para o servidor. E o SYN, o que significa? Ele significa para o servidor que quer iniciar a conexão. Então, nesse pacote, o cliente ele envia o número inicial da sequência. Por exemplo, sequenciador 0, sequenciador 1, sequenciador X. Então, o servidor ele vai responder ali o SYN mais o ACK, que o servidor ele aceita a conexão. Então, o cliente enviou o SYN, o servidor respondeu com SYN mais o ACK, informando que recebeu o pedido, ele aceita a conexão e envia seu primeiro número de sequência. Por exemplo, sequenciador Y mais o ACK, que é o sequenciador, que é o X mais 1, né, que é os bits que ele vai querer receber. E a etapa 3 é o que o cliente confirma. Então o cliente responde o ACK para o servidor. Agora os dois lados ali sabem que a comunicação está estabelecida e a conexão está pronta para enviar dados. Então a gente pode começar a transferência de dados. Também a gente tem o fechamento de conexão do TCP. Como é que funciona o encerramento? Quando uma aplicação termina a comunicação, o TCP ele encerra a conexão utilizando o sinal FIN. Ele vai utilizar o final FIN para dizer que a conexão encerrou. Então, o encerramento ele geralmente vai ocorrer ali em 4 etapas. Está em 4 etapas aqui realmente. Em 4 etapas. Então, o cliente ele vai enviar FIN para o servidor. O servidor vai entender que o cliente não tem mais dados para enviar. Então o servidor vai confirmar ali com o ACK dele, vai enviar um ACK para o cliente, confirmando que recebeu. E o servidor também vai enviar um SYN para o cliente, um FIN para o cliente, um FIN, indicando que o fim dessa conexão. E o cliente vai confirmar também mandando um ACK de confirmação para o servidor. E assim essa conexão vai ser encerrada. Espero. Eles enviam um ACK de conexão fechada. Então o servidor ele recebe o ACK de conexão fechada e essa conexão é realmente encerrada. Posteriormente a gente vai falar sobre controle de congestionamento no protocolo TCP. Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.